Introduzindo a questão do acordo, vocês acham que sai o acordo? Não sai? Quais são os principais entraves? Muitas vezes é divergência mesmo? Preocupação ambiental travestida de protecionismo? Como é que vocês veem essa questão? Bom, essa é uma questão que a Unicinos tem um programa super importante com a União Europeia, né? Eu até coordeno esse projeto que nós temos lá, e a embaixadora da União Europeia, a gente esteve com ela no ano passado, ela até veio desmistificar algumas questões que mesmo a gente que estuda às vezes não consegue se dar conta, porque são tantas normas, todas as questões, né? Ela falou assim, olha, vamos diferenciar, né? O European Deforestation Act, né? A lei de antidesmatamento da União Europeia é algo que está rolando, né, no mesmo momento, no mesmo timing do acordo acordo Mercosul-União Europeia, mas são coisas distintas, né? Esse é o que ele era para entrar em vigência no final desse ano, aliás, metade desse ano, e agora ele vai entrar em vigência, em tese, em 2026. E ele é o que vai ter o maior impacto imediato em toda a nossa cadeia produtiva do que a gente vende para a União Europeia. O que é isso? Que é basicamente você vai ter que ter um lastreamento dos produtos, e não só dos produtos finalizados, né? Até mesmo de insumos, matéria-prima. Toda a cadeia, quer dizer, um boi, né? Que tem ali, vai vender o couro, vai vender a carne, até a gordura para nível, vai vender um monte de coisa, né? Para eles. Tudo isso tem que saber de onde que veio esse boi, se não foi de áreas desmatadas até 2022, se não me engano, né? Então você tem um limite ali, que você tem que comprovar de onde que veio. E isso, tô falando do boi, mas posso falar da soja, posso falar de todos os produtos. Então, isso é uma questão que, veja bem, não é só para o Brasil, não é só para o Mercosul, é para todo o mundo, inclusive para os europeus. Na verdade, isso começa dizendo, a União Europeia determina que todos os seus fornecedores tinham que ter certeza, todos os produtos que estavam vendendo eram de cadeias produtivas, enfim, que não tinha desmatamento. E eles falam assim, tá, mas e o cara que está importando de lá? E aí eles assim, daí o que acontecia? Se tu está importando de um lugar que foi desmatado, de repente ele está ganhando uma vantagem econômica. Isso aí não dá, isso é dumping. Então tu não vai fazer, o que tu vai fazer? Tu vai tentar dar uma harmonia a essas regras. Então isso estava acontecendo, está acontecendo ao mesmo tempo. E isso é uma das questões que mais eu vejo uma certa confusão. A outra questão, existem questões ambientais que são relevantes, mas como essa questão do desmatamento e do lastreamento dos produtos, ela até fica pormenorizada. O que me parece assim que do lado da Europa, isso a gente olha notícias, vocês todos acompanham, né? Até é super estressante tanto material que chega até nós, mas todas as semanas tem protestos, tem manifestações. Não é o Macron que é chato, que é de direita, que é de esquerda. É um cara que, ele está sofrendo pressões inimpensáveis aqui pro Brasil, tá? Eu fiz uma parte do doutorado sanduíche na França, e em Paris, e depois que eu voltei de lá, eu sempre disse para meus amigos, se vocês forem para Paris, ficarem uma semana e não verem nenhuma greve, eu pago a viagem para vocês, né? Não importa quando, qualquer momento, onde tu vai, porque os caras, eles são um povo super politizado, né? Eles têm um senso coletivo muito forte ainda, de classe e tal. Então, é uma dureza enorme. A questão toda é que o sistema legislativo europeu atual, no momento que a Comissão Europeia, ela assina, e o texto ele vai para o debate no Parlamento Europeu, fica difícil para a França, porque só com os votos da França você não consegue barrar. Então você começa a fazer outras alianças para tentar dizer o seguinte, não vamos, né? Então você fica um par de quieto. E do outro lado você tem a Alemanha, que vai dizer o seguinte, não, a gente quer, a gente precisa. A economia alemã está 2, 3 anos patinando, eles precisam, a indústria não precisa de dinamicidade, eles precisam novamente de outros, né, locais para vender os seus bens. Então você tem esses dois lados que, assim, me parece que hoje a maior dificuldade seria do lado da França, tá? No Brasil eu vejo assim o Lula com muito entusiasmo, né? Eu acho que do ponto de vista da diplomacia, né? Como eu falei para vocês, eu acho que sempre é um milagre quando essas coisas acontecem. Eu acho que seria algo super relevante e importante, tá? É realmente extraordinário. Agora, isso do ponto de vista, né, daquele plano de cima, da diplomacia internacional. Eu ainda tenho, como eu disse, tá, muitas dúvidas e fico com muitos receios. Eu acho que a gente precisa ir com muita cautela.
em tese, tá, Rodrigo, assim, a gente só teria uma abertura econômica de tamanho e magnitude quando nós tivemos entre 90 e 95. Tá? Esse é o tamanho da abertura econômica que a gente está dando. Tá? Nós somos uma economia relativamente fechada. Né? A gente tem a nossa indústria ainda que ainda se sustenta, de alguma forma diminuindo, mas ainda 20% do PIB, ainda com, como eu disse, né, me parece muito relevante para empregos, para desenvolvimento, para tecnologia, enfim, para uma série de questões. Ela ainda sobrevive por conta do mercado interno, por conta dos países da América Latina e do Mercosul, que a União Europeia também vai poder vender. Né? Então é interessante que eles vão entrar aqui, não só no Brasil, vão entrar lá, então vai do nosso mercado interno, do nosso mercado que a gente vende, eles vão chegar. Então eu vejo assim, é importante, mas a gente vai ter que ser muito forte e muito mais forte preparado do que nós fomos na década de 90 com o programa do Collor de abertura econômica. Sim. Que a gente sabe a desgraça que foi para o Rio Grande do Sul, né? O setor calçadista, que era sempre o principal item da pauta de exportação durante 15, 20 anos no Brasil. Né? No Brasil, Rio Grande do Sul. No Brasil não, mas o Rio Grande do Sul foi durante 20 anos. E a gente acabou, né? Centenas de milhares de empregos foram perdidos, porque a gente teve uma abertura muito forte, a gente realmente tinha empresas ou indústrias que precisavam, né, talvez ter uma inovada, a gente era fechado demais, mas foi muito brusco. Né? E principalmente não teve políticas públicas adequadas e investimento em pesquisa, inovação, desenvolvimento para conseguir compreender o tamanho que é esse desafio. É um desafio enorme. Pode ser importante, pode. Eu estava olhando hoje, a CNI tá festejando, assim, né, dizendo, não, poxa, que bom, nós precisamos. Eu até fiquei um pouco aliviado, eles devem saber coisas que eu não sei, né? Porque eu fico com mais naquele ponto, né, de eu olho para trás e vejo, a gente não foi tão bem, a gente não é tão bem assim se planejar ainda, sabe? Gustavo. Eu concordo, professor, em relação à questão do protecionismo, né? E eu acho que esse que é o maior entrave para sair o acordo Mercosul e União Europeia. Porque a União Europeia é bem protecionista, principalmente na questão do agronegócio. Então a gente tem essa dificuldade de exportar para lá, de entrar naquele mercado. E o Mercosul, e especialmente o Brasil, é extremamente protecionista. E é um dos problemas que a gente tem aqui, que afetou o desenvolvimento econômico por 100 anos. Né? A gente ficou parado porque a gente está desde 1900 querendo desenvolver a indústria. Aí teve plano de substituição de exportações, teve não lembro o nome do plano, que teve ali na década de 50, 60, década de 90. O Lula está sempre falando, né, industrialização, e a gente nunca consegue. Por quê? O que a gente desenvolveu em termos de... com esse objetivo, né, de desenvolver a indústria, ele só protegeu algumas indústrias específicas aqui e o resto ficou estagnado ou não, ou até quebrou. No caso de algumas indústrias acabaram quebrando. Então, quando a gente tem esse arcabouço institucional que busca ou que visa, né, proteger alguns setores, que acaba gerando vários problemas para a economia como um todo, né, a gente tem perdas de eficiência e, enfim, de forma geral, que é o problema. O que tem que ser o objetivo, né, desses acordos? É a gente aumentar a produtividade. Como que o Brasil vai competir com o produto alemão? Melhorando a produtividade. Como que a gente melhora a produtividade? Diminuindo burocracia, que o Milei falou hoje na fala dele do Mercosul. A gente diminuindo impostos e não questões de... não só a tarifa, né, mas impostos de forma geral. Né? A gente tem uma carga tributária muito alta e isso é um peso nas empresas brasileiras. A gente melhorando a tecnologia. O Lula falou de tecnologia hoje também na fala dele, né, do Mercosul. Tecnologia é um driver de crescimento econômico, é um driver de desenvolvimento. Por quê? Porque ele aumenta a produtividade de todos os setores, das indústrias de forma geral. Né? Só que quando a gente conversa com os países, né, e tu coloca o imposto de importação da tecnologia que vem dos Estados Unidos, que hoje é o maior expoente, né, o principal país quando a gente fala de tecnologia. Não, aqui a ideia do Mercosul, não, vamos desenvolver uma IA do Mercosul, vamos desenvolver uma tecnologia do Mercosul. Não, a gente tem que se abrir aqui, pega a tecnologia dos Estados Unidos e utiliza ela, melhora ela, implementa ela no que a gente tem. Como que a China se desenvolveu tecnologicamente? Né? A China hoje está virando uma potência tecnológica também, porque ela chamou, né, ela se abriu comercialmente, chamou a indústria americana para lá, porque custos
trabalho mais barato, enfim, acho que não vem ao caso de a gente entrar, mas a indústria foi para lá. O que a China fez? Ela trouxe tecnologia americana para o país dela, ela olhou, desmontou o iPhone, viu como é que é, pô, olha só, e começou a criar outras coisas. Peguei o iPhone de exemplo, mas a gente pode aplicar isso para várias coisas. Tecnologia reversa. Né? Isso. Então, a gente precisa se abrir economicamente, né, para o mundo e buscar aumento de produtividade. E não, se a gente focar no emprego da indústria que vai perder, eventualmente vai perder. Mas e o ganho de todas as outras, né? Se a gente perder uma indústria e ganhar 3, ou ganhar 4, ou 5, ou enfim, a gente desenvolver a economia como um todo, eu acho que o ganho é muito maior, né? Mas eu realmente vou ter que falar um bar e ter que ficar, porque a minha preocupação é maior do que a tua eloquência. Que é o seguinte, os modelos que se tem hoje para projetar, né, esse tipo de... Porque é isso, o que a gente vai fazer? A gente não tem como prever o futuro. A gente tem como projetar e tentar verificar se a gente está numa economia relativamente fechada, quais são as vantagens comparativas que a gente tem com os países que a gente está se alinhando economicamente, fazendo comércio. As nossas vantagens comparativas são a agro, né? As aberturas que a gente ganha com a agro, elas já são praticamente todas, né? Existem poucas aberturas que a gente vai ganhar a mais com a agro, em alguns setores, né? Se debate até que ponto vai diminuir, só uma questão de cotas que seria alterado, mas que não seria um ganho tão expressivo. Se questiona até que ponto a gente realmente ganharia tanto com a agro. O que me parece assim, e aí quase todos, assim, a esmagadora maioria assim, de economistas que eu tenho acompanhado, assim, é que os processos de desindustrialização que acontecem em países em desenvolvimento, em que eles ainda não tiveram uma maturação da sua indústria e não tiveram pesados investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento, né, tipo de inovação, né, pesquisa e tecnologia, é fadado a... Você falou assim, depende, caiu uma indústria, vem 3, 4. Na verdade, não, a gente vai acabar comprando de outros lugares, né? Aí é mais barato, né? Bom, tudo bem, mas é que a gente acaba não tendo, em algum momento, a população não tem nem como comprar, porque não tem emprego e não tem renda. Porque, assim, a gente pode olhar exemplos incrivelmente bizonhos, né, como os Estados Unidos, né? Um país que planejou em tese a sua desindustrialização e que hoje o Donald Trump ganha as eleições praticamente voltando a querer se reindustrializar até de uma maneira mentirosa, assim, né? Porque não é mais possível fazer a industrialização como foi feito com o PSI, né? Durante os anos 40, 50 no Brasil, que é você realmente bloquear os produtos que estão vindo de fora e realizar isso dentro de casa de uma maneira, né, tão vagarosa como foi com pesadas indústrias estatais. Cara, isso é uma outra forma de desenvolvimento econômico que aconteceu. Hoje, o que a gente tem mesmo eu estou totalmente de acordo contigo daí no caso da gente ter e se utilizar dessas aberturas, e eu acho que é isso que a CNI imagina, e por isso que eu acho que tem que ter planejamento, tem que ter políticas industriais adequadas, porque o emprego da indústria ele é diferente, né? É você conseguir ter cadeias produtivas globais, né? Você conseguir o Brasil se inserir no mercado do mega acordos com cadeia e se inserir que essa indústria ela não morra, mas que ela vai ter insumos mais baratos da Europa e que ela vai continuar produzindo medicamento aqui, não vai ser só lá na Bayer, mas vai ser no Brasil que ela vai ter um insumo diferente. Bom, se você conseguir interligar essas cadeias produtivas, algo que não havia no começo, década de 90 e em 2000, né, a gente não tinha essa integração de cadeias produtivas inacreditável que a gente tem hoje, né? Mas hoje é possível fazer isso. E a questão toda que salta aos olhos é isso. A gente tem os Estados Unidos no lateralismo neoprotecionista, né, 2.0, 3.0, 4, super radical. E você tem movimentos da China que começam a tentar se espalhar, né, no Pacífico. Eu dei o exemplo do Equador, né, porque o RCEP, que é o Acordo Compreensivo Econômico, ele já pega o Equador e o Chile, que esses são os países que estão ao redor no Pacífico, já estão sendo integrados por essas cadeias produtivas, ou pelo menos de cadeias de valor desses novos mega acordos, que também tem investimentos, também tem compras governamentais, também tem uma série de questões, e que o Brasil e a União Europeia vão precisar se inserir. Me parece que esse seria o grande motivo ou argumento positivo. Olha, a gente precisa se integrar ou a gente vai realmente todos morrermos e vai ver, né, os outros países passando na frente. Sudeste Asiático